Shalom, shalom, amados, boa tarde. Convido você para esse momento de oração no final, Início da noite deste dia. E já te peço que você compartilhe, que você curta, para que essa mensagem possa chegar além. Eu quero trazer para a nossa reflexão hoje 3 personagens bíblicos, A gente fala personagens, mas eles são reais, eles foram reais. Jó, Davi e José. Sabe, os 3 têm algo em comum. Não só os 3, mas eu escolhi os 3 porque é muito marcantes na vida deles. E acaba por ser marcante na vida de muitas pessoas. Talvez num nível menos aprofundado, outros mais. Mas olha só, tanto um como os 3 em si, foram rejeitados. Eles sabiam, do chamado deles, eles acreditavam, mas eles foram rejeitados. Foram rejeitados, por exemplo, Jó, Ah, Jó, você está em pecado, você deve ter feito alguma coisa para estar passando por isso tudo que está passando, É rejeitado por crer, por ser fiel a Deus, Olha onde que a sua fé te levou, a hora que a esposa de Jó estava dizendo, Olha onde sua fé te levou, amaldiçoa-se Deus e morre. Quantas pessoas vão desafiar a nossa fé, dizer que a nossa fé é idolatria, que a nossa fé é loucura, que a nossa fé é isso, é aquilo, sabe? Então nós experimentamos esse nível, sim. Quando as pessoas estão sofrendo, e as pessoas não conseguem ver aquele sofrimento em silêncio, ter paz e confiar, para ela e até para aquela pessoa que aquilo ali, Deus tem propósitos, Como eu falei outro dia, não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar, sabe? Nós não estamos sofrendo pelo parente, pela pessoa, mas é porque aquela situação está muito próxima de nós e a gente, no fundo, egoisticamente, a gente nem queria que aquela situação estivesse próxima de nós, sabe? Então não é a infelicidade do outro, não, é a mágoa de ter ele ali por perto de nós e a gente precisa ser sincero, ser honesto, porque às vezes nós não estamos sendo capazes de amar, de aceitar, de ser solidário. A gente quer ter paz, a gente não quer ter amolação, a gente não quer ter esse peso perto de nós. E aí, amados? Mas todos nós temos. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês, uma grande honra que eu tenho, um grande conforto que eu tenho. Meu pai partiu fez 2 anos, E Deus me deu a honra de cuidar dele, Eu, como filha já aposentada, quando perguntaram com quem você quer ficar, ele falou, eu quero ficar com Marisa. E eu fiquei quase 3 anos com ele. E eu sempre orava a Deus pedindo a salvação do meu pai, Porque ele tinha estado bem próximo, assim, do evangelho, depois ele tinha deixado. E quando ele foi para minha casa, nós orávamos todos os dias, sabe? Nós orávamos, nós louvávamos. Então eu tive essa alegria. E era trabalhoso, porque ele fazia necessidades na roupa, ele não queria colocar fralda. Às vezes eu chorava, falava, meu Deus! E assim, não era fácil, sabe? Às vezes eu era um pouco mãe, às vezes eu tava vendo que ele tava me vendo até como esposa, Ele teve um tumor na cabeça, aí começou a imprensar, muitas coisas e achava até que ele tava com Alzheimer, não era. Então foi bem complicado, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou muito grata a Deus por ter estado ali do lado dele. Deus foi muito lindo, sabe? Eu pude, no dia que ele caiu, que ele acabou se machucando, tendo que fazer a cirurgia no braço, foram 38 dias. E Deus dizia pra mim, filha, volta lá dentro, não estava saindo, vai lá, unge seu pai. Ajuda ele a confessar os pecados que ele não reconheceu ainda. E ele fazia tudo direitinho, sabe? E ele me ouvia, e ele fazia, sabe? Então foi uma passagem assim, não foi aquela coisa... Eu vi ali a mão de Deus preparando, a mão de Deus cuidando, sabe? Foi triste, Sempre é. Mas a gente tem, o consolo. Então, Mas aí a gente precisa pedir a Deus mesmo que nos ajude a amar, que nos ajude a cuidar, que nos ajude a entender que isso aí é um mandamento, honrar pai e mãe. E a Bíblia não fala pra gente honrar porque eles foram bons, porque eles foram corretos, não. Ele tá colocando só na Bíblia, honra seu pai, sua mãe, sabe? Se eles forem bons, se eles tiverem sido justos, não. Honra de qualquer jeito.
Porque isso vai trazer bênção para quem? Para você, para nós. Outro também que foi rechaçado, né? Foi José. Nossa, ele já tinha dor de ter perdido a mãe, né? Quando Benjamim nasceu, a mãe morreu. E ele foi, nossa, colocado naquele buraco, foi vendido como escravo. A mulher do faraó, né? Quis seduzi-lo, mentiu. Porque ele se negou, né? A ter aquele envolvimento. Ele sabia que era santidade, ele preferiu andar em santidade. Foi parar na prisão. Eu fico imaginando, né? Eu falei, meu Deus, a força que esse jovem teve em meio a tanta dor, né? O pai achar que ele tivesse morrido, o irmão. E ele tá ali naquela solidão, naquilo tudo. Ele conseguiu reconstruir a vida dele, né? Como Jó também. Deus reconstruiu a vida de Jó. Deu tudo em dobro do que ele tinha. E José também, mesmo distante. Casou com uma moça que não era do povo dele, mas com permissão de Deus, obviamente, teve filhos. E ainda disse, né? Foi para isso que Deus um dia, né, me preparou, permitiu que eu viesse para cá. Não fiquem se autopunindo, falou com os irmãos dele. Então, nós podemos ver, né? Vou falar de mais um. Antes de falar o que nós podemos ver. E nós vemos também Davi, né? Foi preterido, porque era baixinho, porque era o filho caçula. Mas Davi, lá, sozinho, né? Cuidando das ovelhas. Quanta coisa Deus ali dava a Davi, dava força, dava estratégia, dava sabedoria, dava ousadia, porque ele ficou indignado de ver o filisteu, né, aquele gigante, insultando o Deus de Israel. E não importava o tamanho dele. Ele avançou e Deus deu estratégia a ele, Deus era com ele. Ele não precisava usar nem a armadura de Saul, que a armadura não cabia nele. Ele já tinha uma armadura natural, Davi. Mas Davi sofreu muito. Sofreu muito. Tal como José, né, ele foi enganado, ele foi, né, quando ele se casou, o pai não queria, né? No entanto, ele até inventou, né, uma história lá para dar outro homem, para a filha, essa coisa toda. Então Davi sofreu muito, sofreu muito. E ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. A própria família de Davi. Então Davi dormiu muito no sereno, Davi se escondeu em cavernas. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E da descendência de Davi veio Jesus. Então o que nós podemos ver nos três? Né? Só selecionei esses três. Três homens de Deus que foram rejeitados, que foram punidos injustamente, que passaram por necessidades, mas todo o tempo não deixaram de acreditar naquilo que Deus tinha colocado no coração deles, que era fé, que era certeza de que tinha um papel para eles sobre a face da terra que eles iam desempenhar na construção do reino. E eles cumpriram. E hoje nós podemos ler a palavra de Deus e ver essa referência, ver essa força. Davi, então, a gente sabe que ele teve muitos erros, ele cometeu muitos erros. Mas olha só, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Então isso nos consola quando nós deixamos de acertar, quando nós nos equivocamos, quando nós temos as nossas fraquezas humanas. Davi, quando esteve com Betseba, né? Olha a ignorância dele, a cegueira dele, a carne dele, a alma dele estava cegando ele. Quando Natan foi através, né? Criou uma história, tal como Jesus, uma parábola, para falar do homem que tinha só uma ovelhinha e outro veio e tomou a ovelha dele. E aí Davi falou assim, esse homem tem que morrer. E falou, esse homem é você, Davi. Porque você tirou, né, aí do seu soldado, seu sargento aí de frente da batalha, aí a única mulher que ele tinha, sendo que Davi tinha tantas outras. E aí Davi caiu em si, né? E aí ele se arrependeu, ele não deixou de passar pelas consequências daquela escolha, foram desastrosas, ele sofreu muito, mas ele estava sempre ali, né? Se arrependendo, se colocando de pé, ouvindo Deus falando com ele, e ele cumprindo a história dele. Então a nossa história, ela pode não ser tão linear, né? Tudo certinho, não. Mas sabe o que Deus vê em nós? Ele sempre vai ver um espírito disposto, uma pessoa desejosa, que mesmo errando, ela quer se consertar, ela quer acertar, e ela quer conhecer a Deus, ela quer caminhar com Deus, ela não quer abandonar nunca esse Deus. Olha Jó, ele, no momento algum,
mesmo ele questionando, mesmo ele dizendo para Deus, eu poderia ter sido um aborto. Mas no final, né? O que Deus falou dele? Para Satanás, olha, tem visto meu servo Jó, né? Ele né? Ele era íntegro, ele era aquele homem que Deus confiou nele, porque ele poderia fazer coisa errada. Satanás fala, você falou que ele não ia blasfemar, o que ele fez, ó. Olha, tanto que Deus confiava, apesar de dar o livre-arbítrio ao homem, Deus entregou o julgamento, né? Olha só, nas mãos de Jó, porque Jó poderia ter feito tudo diferente, Satanás voltar e dizer lá, que nada lá, você tirou e ele blasfemou, você tirou e ele caiu. E não, Jó não caiu, Jó continuou firme, não é verdade? Aí, ó, tem banana aí no nosso vídeo, galera, ó, isso que dá gravar vídeo na cozinha, né? Tem ovelhinha também lá atrás, ó, abacaxi, ó. É isso aí. É isso aí. Então, esses personagens, né, que estão na galeria da fé, e tantos outros estão. Nós podemos também estar na galeria do Senhor. Estar na galeria é estar num lugar reservado, num lugar especial, por amar esse Deus. E mais do que estar na galeria, é sermos exemplo para a nossa família, termos a paz que transcende a compreensão humana, mediante todos os desafios que nós passarmos. Quando tudo estiver caindo ao nosso redor, mesmo que a gente chore, mesmo que por algum momento a gente se desespere, a gente fique triste, mas nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele vai nos levar à vitória. Amém? Hoje o nosso devocional, a tarde vai ser um pouquinho atrasada, né? Eu me enrolei um pouquinho, eu estava conversando com Deus, precisava muito falar muito com Ele, como há algum tempo eu não tinha aquela audiência forte e eu precisei ter. Aí atrasou tudo, eu acabei de almoçar agora. Vamos lá então, vamos orar? Ô papai, eu quero aqui diante de ti, Deus, orar com os meus irmãos, declarando, Pai, que o teu amor e a tua misericórdia sempre estão nos seguindo, Deus. Que o Senhor tenha o melhor para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê a consciência de quem nós somos em ti, Deus. Que já está tudo pronto. Nós precisamos tão somente, ó Deus, nos permitir, sabe? Nos permitir ter essa consciência de que somos seus filhos amados. Obviamente, precisamos nos arrepender, ó Pai, quando erramos. Precisamos avaliar as nossas vidas. Precisamos ter esse termômetro vindo do teu coração, Deus, para saber se estamos amando como o Senhor sabe que nós podemos amar, ó Deus. Dê-nos essa sensibilidade, ó Deus. Se há em nós algum caminho ruim, Deus, algum caminho mau que nós não estamos percebendo, tal como Davi, Deus, precisou ser exortado, Deus. Levante pessoas para que nos exortem, Deus. Mas não nos deixe na cegueira, Deus. Ilumina cada um de nós, ó Pai. Aquele que está adoecido, Deus. Aquele que está deprimido, que está com alguma doença ou está com essa doença na família, Deus. Aquele que está sem dinheiro, Pai, para viver, para obter, ó Pai, o mínimo básico das suas necessidades hoje, ó Pai. Pai, opera seus milagres, porque o Senhor é bom, Deus. E é poder quando nós nos unimos em oração. O Senhor diz, ó Deus, quando estão 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei, Deus. Então não é em vão. Nós sabemos que a internet, ó Deus, né? As mídias, ó Deus, a tecnologia, podem ser usadas para o mal, mas elas têm um papel muito significativo para o bem, Deus. E eis-nos aqui usando, ó Deus. Honra-nos, ó Pai. E eu sei que o Senhor honra, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ó, um beijo no seu coração. Até o devocional amanhã, da madrugada.